Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós temos, para falar para nós, a Cristina Maria, vai falar para nós sobre o tema oração. E, como sempre, aquele breve lembrete que serve para aqueles que estão chegando agora, talvez pela primeira vez, né, na nossa live, que nos 10 minutos finais, a gente faz uma interrupção caso haja perguntas, né? Aí, se essas perguntas houverem, a gente encaminhará para a Cristina, que vai respondê-las. Se não, a Cristina continuará aproveitando os 10 minutos para fazer o encerramento de sua exposição. Cristina, então, a palavra é sua, seja muito bem-vinda. Obrigada, Wagner. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós. Então, gente, hoje estava previsto para nós conversarmos sobre a passagem que está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando Jesus nos ensina, quando vocês rezarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao Pai ocultamente, e o seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Jesus, né, na imensa sabedoria dele, trouxe esse ensinamento para a gente, porque se nós pegarmos o Evangelho de Mateus para fazer um estudo, nós vamos ver que ele começa, né, narrando aí o nascimento do Cristo, né? Ele começa narrando o batismo, a apresentação de Jesus através de João, né? E logo em seguida, já no capítulo 5, ele começa com aqueles ensinos que dariam uma vida inteira de aprendizado para nós. E justamente nesse capítulo 5 e 6 estão a maioria desses ensinos. E Jesus, então, traz essa passagem para a gente antes de nos apresentar o Pai Nosso, porque em seguida ele vai nos apresentar o Pai Nosso, essa oração universal, né? Essa oração que não tem religião, que não tem credo, que é uma oração de todos, que abrange a todos. Então, por que será que Jesus trouxe essa orientação justamente antes de nos trazer o Pai Nosso? Vamos meditar nos ensinos que ele coloca aqui para nós. Primeiro ele diz, quando vocês rezarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Vamos pensar primeiro na oração. Vejam só, nós oramos. Como você tem se comportado em relação a esse diálogo entre você e o Pai, o Criador? Você tem reservado na sua vida um tempo para fazer esse encontro dentro do seu coração? Porque às vezes a nossa vida é uma correria só, não é? A gente já amanhece com 1000 coisas na cabeça e mesmo tendo o hábito da oração, a gente faz aquela prece ali rapidinha e já começa com um pensamento atrás do outro, com uma preocupação atrás da outra, e aí passa o dia. E às vezes chega o momento de dormir, se temos o hábito da oração, a gente começa a orar e muitas vezes nem termina, acaba pegando o sono. E a oração é uma coisa tão importante para a nossa vida. Ela é indispensável, eu diria. Se nós soubéssemos os verdadeiros efeitos de uma oração, nós oraríamos mais, nós conversaríamos mais com Deus. E esse é um assunto tão profundo que Jesus vem nos ensinar sobre ele. Por isso ele fez essa colocação aqui.
quando vocês orarem. Né? Para a gente não ser como os hipócritas. Por quê? O Evangelho fala do mentiroso. O mentiroso, muitas vezes ele é perdoado porque o motivo dele mentir é por medo. Mas o hipócrita não. O hipócrita mente sabendo, tendo conhecimento que está mentindo. Então, o hipócrita faz essa oração da boca para fora, só com os lábios. Essa oração não alcança os ouvidos de Deus. Quem está falando isso é Cristina? Não. Jesus. Jesus, quando narra para a gente a parábola do fariseu e do publicano, ele fala que os dois chegaram até o templo para orar. E olha só, quem era o fariseu? O fariseu na época do Cristo era aquela pessoa que era mais altamente conceituado pela sociedade no campo religioso. Né? Então, o fariseu, ele vestia-se de branco, ele observava todas as leis de Moisés, ele não comia sem lavar as mãos, ele não comia os alimentos proibidos, e as túnicas dele eram bordadas a fios de ouro com passagens das Escrituras. Quanto mais passagens haviam bordadas ali, mais importante aquele fariseu era. E ele foi ao templo orar, na parábola de Jesus. E junto com ele foi o publicano, né? O publicano é aquele que era desprezado por todos. Por quê? Porque era o cobrador de impostos. Então, não tem nada que o judeu detestava mais do que ser cobrado de impostos. Principalmente porque esses impostos eram, na sua maior parte, para o Império Romano. Então, eles estavam escravizados, estavam cheios de revolta e não gostavam de pagar impostos. E o publicano é que cobrava esses impostos. Então, para os hebreus, ele era falso, porque ele era um hebreu e estava trabalhando contra os hebreus. E esses dois homens é que Jesus busca para o seu ensino na sua parábola. Então, Jesus vai falar que o fariseu chegou lá diante do templo, né? De pé, batendo no peito e confessando a Deus tudo o que ele tinha feito, quais as caridades que ele tinha prestado, qual o bem que ele tinha feito. E o publicano, de joelhos, então percebam aí a pedagogia do Cristo. O fariseu de pé, o publicano de joelhos. E esse publicano, de cabeça baixa, ajoelhado, batia no peito e dizia para Deus dos erros que ele tinha cometido, da extensão das dificuldades que ele ainda trazia. E aí Jesus fala no final da parábola, qual das preces chegou a Deus? A do publicano. Porque era uma prece sincera, porque saía do coração. A do fariseu eram só palavras repetidas, que não eram acompanhadas da vibração, da sinceridade, não alcançavam os ouvidos divinos. Então, Jesus nos diz aqui, para nós não sermos como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Então, essa pessoa que está rezando só da boca para fora, para mostrar para alguém que reza, para mostrar para alguém que tem um procedimento religioso, que tem uma conduta religiosa, ela não está enganando ninguém. Nem a ela mesma, porque ela sabe o que está fazendo, e nem a Deus, que conhece os corações. E aí, nessa passagem, Jesus prossegue. Eu garanto a vocês, já receberam a recompensa. Qual recompensa que essa pessoa aqui, dessa passagem que Jesus cita, que rezou em pé, nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos? Lembrando aí que sinagoga era o templo religioso, né? Era o local onde eles se reuniam para estudar as Escrituras, para orar a Deus, para se encontrarem, para render culto a Deus. Então,
Qual a recompensa que eles receberam? A satisfação do orgulho. São pessoas orgulhosas, faziam isso para serem notadas, faziam isso para serem vistas, conseguiram ser notadas, conseguiram ser vistas, receberam a recompensa que queriam. Não tem nenhuma recompensa para receber de Deus. E aí Jesus prossegue. Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao seu pai ocultamente. E o seu pai, que vê o escondido, recompensará você. Gente, a pedagogia de Jesus é maravilhosa. Entra para o seu quarto. Que quarto é esse? E quem não tem quarto, como é que vai rezar? E quem reza na natureza, como Jesus fazia? Então, esse quarto que Jesus está citando aqui para nós, não são as 4 paredes do nosso ambiente doméstico, não. É o quarto interior, é o recolhimento ao nosso íntimo. Se nós fizermos essa preparação para orarmos, quando a gente senta para orar ou se ajoelha, conforme o hábito de cada um, né? E se a gente faz essa busca interior de recolher mesmo dentro da gente, de procurar sentir o que está indo ali no nosso coração, e vamos conversar com Deus com sinceridade, levando até Ele as nossas dúvidas, as nossas dores, os nossos medos, os nossos pedidos, mas também a nossa gratidão. Porque todos os dias nós temos muito para agradecer a Deus. Todos os dias. O que Deus fez por você hoje? Pense nisso. O sol se levantou. Não sei se você percebeu como o céu estava hoje. Mas Deus fez o sol se levantar para você. Ele te fortaleceu a saúde. Ainda que a doença esteja te visitando, Ele não te deixou ao desamparo. Ele enviou para a humanidade o conhecimento médico, o conhecimento científico, que hoje alivia a maioria absoluta dos sofrimentos, a ponto de podermos dizer que o homem está vivendo mais. Ele levantou as ervas do campo para nos alimentar. Ele continuou gerando as águas e os ventos. Ele enviou as pessoas para nos ajudar e nós achamos que era obra do acaso. Então, não é só pedir, mas mais do que tudo agradecer. Então, nesse ensino de Jesus, quando ele fala para a gente entrar para o nosso quarto, para esse recolhimento interior, buscando o que tem lá no fundo do nosso coração, para expor a Deus, para conversar com Deus. E aí ele fala, em oculto, e o Pai que vê o escondido recompensará você. Qual que é a recompensa de Deus? É ouvir a nossa prece e nos conceder conforme nós estamos pedindo, porque Jesus falou, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. O que Jesus fala para a gente nesse ensino? Ele está nos dizendo, são as 3 palavras que ele usa, né? Buscai, batei, tentando lembrar agora. Bom, assim que vier a terceira palavrinha eu falo. Mas o que Jesus quer ensinar para a gente nessa passagem do Evangelho? Que nós procuramos alguma coisa quando nós desejamos. Então, toda vez que a gente tem um sentimento, toda vez que a gente alimenta um sentimento, nós já estamos buscando. O universo já está conspirando a nosso favor, enviando para nós
tudo aquilo que nós precisamos, porque nós estamos buscando aquilo, nós estamos pedindo. Então, essa colocação do Cristo em primeiro lugar. E aí ele fala do esforço para que nós alcancemos isso que a gente desejou, que a gente está buscando, que é a ação, que é fazer tudo aquilo que tiver no nosso alcance para conseguirmos. E aquilo que nós não podemos fazer, Deus fará. Mas tem pessoas, né, que vão aguardar sem esforço nenhum que Deus atenda. E é sobre isto que nós vamos ver aqui no decorrer do nosso estudo. Então, vamos recordar que Jesus está nos ensinando que orar é colocar o nosso sentimento na nossa conversa com Deus. E aí nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos para ver o que Kardec e a espiritualidade tem a nos dizer sobre a oração. Então, lá na lei de adoração, o Kardec vai perguntar, na questão 649 do Livro dos Espíritos, em que consiste a adoração? O que é adorar a Deus? Né? E a espiritualidade vai dizer que a elevação do pensamento a Deus. Todas as vezes que nós elevamos o nosso pensamento para pensar em Deus, nós estamos nos aproximando dele. Nós estamos estabelecendo essa ponte, essa ligação com ele. E na questão 659, o Kardec vai perguntar qual o caráter geral da prece. O que ele quer saber aqui, gente? O que é orar? O que é oração? Jesus não está falando com a gente de oração? Ele não está falando para a gente não ser como os hipócritas? Ele não está falando para a gente buscar o quarto interior da gente? Então, Kardec perguntou para os espíritos amigos, o que é a oração, né? E eles responderam, é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. 3 coisas podemos fazer pela prece: louvar, pedir e agradecer. Então, todas as vezes que nós pensamos em Deus, que nós alimentamos um sentimento de falar com ele, nós estamos orando. E aí, nessa nossa oração, saída com sinceridade do nosso coração, nós estaremos louvando, né? Admitindo a grandeza, a bondade, a providência de Deus, né? Estaremos pedindo tudo aquilo que nós necessitamos, estaremos agradecendo por tantas graças recebidas. Na questão 653, o Kardec pergunta se a adoração necessita de manifestação exterior. O que ele quer saber aqui, gente? Se tem que ter alguma coisa fora de mim para que eu possa orar, para que eu possa conversar com Deus. Então, para mim orar, eu tenho que ir à casa espírita, eu tenho que ir na igreja católica, eu tenho que ir no templo evangélico, eu tenho que ir numa casa de umbanda. Para orar, eu preciso acender uma vela, eu preciso me vestir de branco. Como é que é isso? Tem que ter alguma coisa fora de mim para que eu esteja orando, né? E a espiritualidade vai responder. A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Olha que maravilha. Não importa se você é rico ou pobre, se você está vestido de preto ou de branco, se você acendeu ou não uma vela, se você está num templo religioso, se você está no meio da rua, no meio da maior confusão, num presídio, em qualquer tipo de ambiente onde você estiver, você pode orar e deve sempre buscar a Deus. Ah, se nós orássemos mais, como a nossa vida seria melhor.
como a oração é uma força transformadora dos nossos caminhos. Na questão 653, letra A, o Kardec pergunta assim: eu entendi que não precisa de nada fora de mim para adorar a Deus. Então, não preciso de objeto nenhum, de roupa nenhuma, de nenhum lugar especial. Mas é útil essa manifestação exterior? Quem que ele quer saber? Quem assim procede? Quem assim deseja fazer? Isso é útil? Tem uma utilidade esse procedimento? E a espiritualidade vai responder: se não for um vão simulacro, é sempre útil dar um bom exemplo. Porém, os que somente o fazem por afetação e amor próprio, mas cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão mau exemplo e fazem mais mal do que supõem. Então, se a pessoa que está orando, acendendo uma vela, vestindo uma roupa, indo a um local específico para fazer aquilo, se ele está fazendo com sinceridade, ele está, no mínimo, dando um bom exemplo. Né? Se é sincero, Deus vai ouvir a oração dela. Só não vai chegar aos ouvidos de Deus se for um vão simular, se for uma simulação, se for um fingimento, se for igual Jesus falou lá no seu ensino, que é o nosso objeto de estudo dessa noite, para os outros verem, para sermos notados, né? Na questão 654, Kardec faz uma pergunta fantástica para esses espíritos. Por quê? O que Kardec percebeu? Jesus não tinha religião. Jesus não implantou religião nenhuma nesse mundo. Nem sequer escreveu uma linha para deixar escrito. O que existe sobre ele foram escritos por aqueles que testemunharam o trabalho dele, ou que conviveram com aqueles que testemunharam, né? Que é o Novo Testamento. Então, aqui o Kardec vai perguntar: se Jesus não tinha religião, se a religião dele era o amor universal, então não tinha nenhuma seita, não fundou nenhuma seita, não falou: olha, o caminho é esse, a forma é essa. Então Kardec pergunta para os espíritos: Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? O que Kardec está perguntando aqui? Qual que é a religião que Deus prefere? Essa é a pergunta dele. E olha a maravilha da resposta dos espíritos. Vamos ler e meditar nos ensinos. Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo, com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Nessa primeira parte da resposta, os Espíritos estão nos ensinando que Deus prefere aqueles que o adoram no coração e que adoram a Deus fazendo bem e evitando o mal. E que nenhum templo, nenhum piso, nenhum altar de ouro, nada que se vista ou que se faça por fora e que não tiver sinceridade, agrada a Deus. No livro Maria de Nazaré, que é um livro que eu sou apaixonada com ele, fantástico, do Miramês, né? Miramês narra a vida de Nossa Senhora. Quem não leu deveria ler, porque é uma maravilha. Neste livro, o Miramês vai relatar, né, toda a vida de Maria. E aí, quando ela nasceu, já criança, sabendo da profecia que existia, que a Virgem conceberia, e tendo um dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, tendo uma visão de que ela estava para nascer, e viu até o poço, né, que é chamado de Poço da Virgem, onde ele teria esse encontro com ela,
eles passaram, então, a acompanhar o nascimento, a infância e a vida toda de Maria. E já pequenina, eles buscavam Maria para interrogá-la, porque eles queriam saber, né, quem seria esse Messias, o que aconteceria. E ela, então, falava com eles que Jesus viria e que Jesus não ia ficar satisfeito com aquilo que estava lá. O templo lotado de riquezas e os pobres passando necessidade do lado de fora de suas portas. Então, ela colocava com toda a clareza para aqueles sacerdotes, não estou aqui desrespeitando nem criticando a religião de ninguém, né? Estamos refletindo aqui à luz da orientação dos espíritos amigos. Então, ela colocava para eles que a verdadeira oração, a verdadeira adoração é fazer o bem. E que nada material neste mundo, utilizado com egoísmo, com orgulho, para satisfação dos prazeres humanos, vai agradar a Deus. O que será que Deus prefere? Um altar coberto de ouro? Um templo com piso de granito? Muitos instrumentos tocando a toda altura, milhares de pessoas sentadas para fazer um culto, ou que todos aqueles recursos fossem colocados em favor dos que passam fome, dos que estão abandonados, dos que estão em asilos, em orfanatos, dos que não têm um remédio para tratar uma doença, um teto para se abrigar. Né? Prosseguindo aqui com a orientação dos espíritos, eles continuam respondendo. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sobre que se exprimam. Está claro aqui, não importa a religião. Se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, se você é budista, umbandista, não importa. Se você obedece à lei de Deus, ele atrai você ao coração dele. Religião é coisa dos homens, não é coisa de Deus. A maior prova que a gente tem disso é a própria literatura espírita. Nós temos lá, por exemplo, no Obreiros da Vida Eterna, para quem não leu, né? Porque essa série do André Luiz é de uma importância gigantesca para o nosso aprendizado, para a nossa mudança. Ela não foi escrita por acaso. O primeiro livro, que é o Nosso Lar, o André Luiz vem nos dando notícias de que existe o plano espiritual e como que ele é. Depois ele vem com os mensageiros contando para a gente como que esse plano espiritual se comunica conosco. Depois ele vem com missionários da luz, dizendo como nascemos, como somos preparados para vir nascer e executar nossa missão nessa vida, nesse mundo. E depois vem o Obreiros da Vida Eterna, depois o resto da série. Mas no Obreiros da Vida Eterna, que é o foco do meu comentário agora, já é um livro que vai contar como que nós desencarnamos, como que nós deixamos esse mundo para adentrar a pátria espiritual. E aí vem uma equipe, da qual André Luiz faz parte, resgatar aqueles que tinham merecimento de serem buscados, de serem encaminhados para locais melhores. E qual foi a pessoa com maior consideração, com maior mérito, que quando toda aquela caravana de entidades e desencarnados subiram para o plano espiritual, aquela ali subiu mais ainda e eles não sabiam nem para onde ela tinha ido. Uma evangélica. Está lá, na literatura do André Luiz. Então, o sectarismo não é coisa da doutrina espírita. Se tem alguém no espiritismo se comportando com sectarismo, desvalorizando a religião alheia, está na hora de refletir. E os espíritos prosseguem. É hipócrita
aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Então, é como a parábola lá, né, do óbolo da viúva, né, que Jesus ensina lá no seu evangelho. Né? Aqueles fariseus que chegavam lá, então eles tinham uma doação de dinheiro para fazer para o templo, e no templo tinha o gasofilácio, que era uma caixa de metal, como se fosse o nosso cofre gigante, né? E aí eles podiam pegar uma quantidade de dinheiro, tipo assim, que fossem menos moedas, né? Mas moedas que valeriam mais. Não. Eles trocavam aquelas moedas por muitas moedas que valiam menos, para que quando eles colocassem aquela doação no gasofilácio, ela fizesse muito barulho e todos notassem que eles estavam doando dinheiro para o templo, que eles estavam praticando a caridade. Como ensina Jesus, já tinham recebido a recompensa deles. E aquela viúva que doou, que não podia, que nem tinha, uma moedinha que não daria para comprar nada, fez a maior doação, como ensina Jesus. Então, a doação afetada, o comportamento afetado, aquele que faz alguma coisa em relação a Deus para ser visto pelos homens, já teve a sua recompensa. Os Espíritos vão prosseguir ensinando. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com os outros, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derruba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente, queixar-vos-ei, e com razão. Então, o que a espiritualidade está ensinando aqui nessa passagem? Né? Que só nos lábios tem religião aquele que fala do Evangelho, que fala no nome de Deus, mas que os atos da vida dele, o procedimento dele, contradiz tudo aquilo que ele está falando. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque que valeria perguntar de se mais agrada a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então, os Espíritos aqui nos dão uma aula, não é? Quando eles dizem o seguinte, que querer saber se uma forma exterior de adorar agrada a Deus mais do que a outra, se uma religião agrada a Deus mais do que a outra, é a mesma coisa que perguntar para Deus se ele prefere a prece que é falada em português ou em inglês. Né? E aí eles falam, só vai chegar a Deus o cântico que passa pela porta do coração. Precisa de alguma coisa? Conversa com Deus. Conversa com sinceridade. Abre o seu coração para Ele, porque não tem como esconder de Deus quem você é. Ele vai te ouvir. Bom, tem também a pergunta sobre adoração individual ou coletiva, né? Se Deus prefere que a gente adore Ele sozinho ou junto com outras pessoas. A prece vai ser sempre ouvida. Agora, a espiritualidade nos dá um exemplo muito maravilhoso. Pensa naquela varinha de pescar, aquela varinha de bambu fininha. Se a gente pegar uma e dobrar, a gente vai conseguir quebrar, com certeza. Mas pensa que você está segurando 10 daquelas varinhas e tenta quebrar para ver se consegue. Então, quando nós nos unimos a outras pessoas em oração, aquela oração ganha muita força, né? Então, por exemplo, por que na nossa prece, antes da live começar, nós pedimos para que os lares de vocês sejam visitados,
para que a água que está aí no lar de vocês seja fluidificada. Porque a espiritualidade está trabalhando. E nesta hora, eles têm uma força poderosa, que são as energias de todos nós. Então, eles recolhem as energias de cada um de nós, eles recolhem as energias da natureza, conforme a necessidade, e vão tratar aqueles que estão precisando. Olha que maravilha. Imagina se vocês não estivessem assistindo a live e tivessem perdido a oportunidade de acompanhar essa oração, né? Então, Kardec também pergunta se agrada a Deus a oração, ou seja, Deus gosta que nós oremos, que nós busquemos esse encontro com Ele. E a espiritualidade responde: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Então, essa pergunta, essa resposta, ela é mais longa, mas nós vamos buscar o essencial da resposta, que é isso. Agrada a Deus se vier do coração, porque Ele conhece a nossa intenção. Ok? E também Kardec pergunta se a prece torna melhor o homem. Ou seja, orar faz com que a gente seja melhor? Claro, gente, claro que sim. Né? A resposta também aqui é longa. Quem quiser pode ir lá no Livro dos Espíritos, questão 660 e 660A, né? 660, 660A, para quem quiser anotar. Mas, em suma, o que a espiritualidade está nos respondendo aqui? Né? Que quando nós oramos, nós atraímos para a nossa companhia os bons espíritos, que vão nos fortalecer, que vão nos auxiliar conforme as nossas necessidades, sem interferir no nosso livre-arbítrio, sem fazer por nós aquilo que nos compete. Lembra que eu falei lá no início? Não adianta pedir para Deus sentar e esperar cair do céu. Não. Nós temos que fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, Deus vai fazer o resto. Então, às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas eu conheço uma pessoa que reza tanto, tanto, e só tem problema, só tem dificuldade, né? E aí tem aquela oração daquela, né, pessoa que era amiga de uma médium e que orava muito, mas a vida dela não melhorava nunca. E essa médium, então, assim, sem conseguir compreender porque de tanta dificuldade na vida daquela pessoa, perguntou para o mentor dela, né? Nossa, fulana reza tanto, por que as coisas para ela são tão difíceis? E aí o mentor falou com ela, você vai descobrir. Estava quase na hora do almoço, tocou a campainha, ela foi abrir a porta e era essa amiga que rezava muito. E aí, essa pessoa sabia que ela tinha o hábito de orar sempre antes das refeições. Então, ela chegou lá e falou: ah, você já fez a sua oração? Ela falou: não, vou orar primeiro, depois a gente almoça. Então, ela dobrou os joelhos no chão e começou a rezar, e começou a rezar, e começou a rezar. E aí o mentor dessa médium entrou em sintonia com ela e mostrou para ela os pensamentos daquela amiga que aparentemente estava rezando muito. A boca dela estava repetindo uma palavra atrás da outra, mas o pensamento não tinha ligação nenhuma com as palavras que estavam sendo ditas. Por isso que aqui ensina, né? Que só chega a Deus os cânticos que passam pelas portas do coração. Então, tem uma pergunta também. Se nós podemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas, claro que podemos, mas já sabemos qual o caminho para as nossas faltas serem perdoadas. Perdoar os nossos irmãos. Não é assim que o Pai Nosso nos ensina? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Podemos orar pelos outros? Podemos sim. E tem gente que acha que a prece dele não tem valor. Se ele tiver com problema, com uma dificuldade, ele vai falar: ó, Wagner, reza aí para mim. Ô, senhor Mendes, reza aí para mim, né? Não, gente.
toda oração tem o mesmo valor. Só tem que sair do coração. Mas se alguém pedir, e nós fizermos essa oração com sinceridade, ela vai sim alcançar ajuda para aquela pessoa. Porque aqueles que trabalham em nome de Jesus para promover o bem, vão vir em nosso socorro e vão se unir a nós no bem que nós desejamos fazer. E assim, a nossa oração para aquela pessoa terá muita validade. Tem também uma pergunta que eu acho de importância fundamental para a nossa análise desse tema oração. Olha a sabedoria de Kardec. Ele pergunta para a espiritualidade: podem as preces que por nós mesmos fazemos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Gente, presta atenção nisso. Então, antes de nascer, eu fiz um programa reencarnatório. Fui preparado, encontrei a família que eu precisava, vim no meio das pessoas que eu precisava e escolhi as provas que eu ia passar. Ou vim contra a minha vontade, em encarnação de expiação imposta pela providência divina, porque era o melhor remédio para mim. Em qualquer uma das situações, eu vim com este objetivo. E aí, chegando aqui, eu então vou orar e vou pedir a Deus para não ter aquela prova, para não passar por aquela expiação, desviar o curso da minha encarnação, mudar a natureza da minha vida. Olha a sabedoria da resposta. As vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm que ser suportadas até o fim. Eu vou analisar essa frase primeiro, depois nós vamos para as outras. Nossas provas estão nas mãos de Deus. Ninguém adoece à toa. Ninguém morre de Covid por engano. Ninguém perde uma fortuna à toa. Ninguém sofre um acidente à toa. Ninguém desencarna porque o médico errou. O erro médico era só a desculpa que a vida precisava para que aquela pessoa desencarnasse. Não estamos dizendo aqui em momento algum que foi feito com que o médico errasse, de forma alguma. Estamos dizendo que se estava na hora daquela pessoa morrer, o médico cometeu um erro e aquilo ali vai ser aproveitado para o desencarne daquele espírito. Porque se aquele espírito tivesse que viver, a providência divina tinha meios para socorrer e superar o erro médico. Assim é o Covid. Estamos enfrentando a pandemia, Deus tem poder para levantar qualquer pessoa de uma cama. Se ela desencarnar por causa do Covid, é porque estava na hora dela. E aí, né, nós temos aquele que desencarnou pela lei divina, e nós temos aquele que desencarnou pela lei divina, mas que teve por instrumento dessa lei alguém que não precisava ser instrumento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se nós não usamos máscara, não usamos álcool gel, nos aglomeramos e não fazemos a nossa parte e contaminamos os nossos irmãos, ainda que aquele irmão tivesse que desencarnar, nós temos aí uma parcela de compromisso com a lei, porque Deus não precisava que nós fôssemos instrumento dele para o desencarne daquela pessoa. Então, nós temos que fazer a nossa parte. A espiritualidade vai prosseguir. Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las, corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Bem o sabes. Demais,
não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto, o que do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Vamos interpretar essa parte primeiro, porque tem muito ensinamento aqui. Então, Deus sempre considera a resignação. Vamos dar um exemplo? Lembram-se dos cegos que procuravam Jesus? Uns eram curados, outros não, né? Jesus curou milhares de pessoas, mas não curou todas as pessoas. Nós temos lá no Evangelho, por exemplo, passagens que falam que na terra dele poucas curas foram feitas, né? Ele ainda cita: um profeta não tem valor na sua terra. Por quê, gente? Primeiro, porque se uma pessoa é portadora de uma dificuldade, tem um motivo, igual ao início dessa resposta. Algumas provas têm que ser suportadas até o fim. Vamos dar um exemplo? Digamos, como o Chico relata, por exemplo, que, aliás, o Chico não contam sobre ele, né? Porque o Chico nunca falava de si mesmo. Então, que apareceu lá num dia de tratamento, uma senhora muito sofrida, muito pobre, numa dificuldade muito grande com o filho, que extremamente rebelde. E esse menino, porque ele era um menino, não tinha braços, não tinha pernas, era cego e revoltadíssimo. E maltratava tanto a mãe por todas as formas, que o Chico ficou assombrado com aquela situação. E aí, durante a madrugada, depois que ele tinha atendido todo mundo, ele foi conversar com a Emmanuel. Ele falou: Emmanuel, eu fiquei com muita dó daquela mãe, que sofrimento, o que é aquilo? E o Emmanuel falou com ele: não se preocupe, eles estão muito bem. Olha a expressão do Emmanuel. O Chico falou: mas como muito bem, Emmanuel? E aí o Emmanuel falou para ele: esse menino, por mais de 10 vidas, nasceu, matou alguém e suicidou-se. Então ele pediu dessa vez para vir cego, sem os braços e sem as pernas, para ele não poder matar ninguém e para ele não conseguir utilizar meio nenhum para tirar a própria vida. Então, se uma pessoa dessa pede para enxergar, Deus vai conceder? Não. O melhor para ela é a cegueira. A cegueira é o santo remédio que ela está precisando. Então, algumas provas nós temos que suportar até o fim, né? Mas tem aqueles que ficam curados. Por quê? Porque encerramento de provas. Assim são aquelas mulheres que não conseguem ser mãe, aí adotam uma criança e daí a pouco engravida. Porque o Evangelho ensina que o amor cobre a multidão de pecados. Não é isso? Então a espiritualidade vai terminar. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor, pela sua imprevidência, pelas suas faltas, ele é punido naquilo que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supomos. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que ele vos assiste por meios tão naturais que vos parece obra do acaso ou força das coisas. Muitas vezes também, na maioria delas, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então, aqui está falando que muitos dos nossos sofrimentos, nós somos o próprio causador. Se nós queremos uma profissão porque ela vai nos dar dinheiro e não porque nós temos prazer de praticá-la, não vamos ser felizes nela. Se nós nos unimos a alguém num matrimônio porque queremos sair de casa, por sensualidade, porque o outro tem riqueza, não vamos ser felizes nesse relacionamento. Então, tem muitos males que nós mesmos causamos e somos autores. E, segundo a espiritualidade, nessa vida, a maior parte deles.
E aí, quando a espiritualidade fala com a gente aqui, que nós achamos que Deus não está nos assistindo, porque nós não vimos um milagre acontecer. E que Deus age de uma forma tão natural que nós achamos que é o acaso. E é a providência divina agindo na nossa vida, enviando uma pessoa, abrindo uma porta, nos sugerindo uma ideia que vai nos ajudar a sair daquela dificuldade. Então, gente, essas questões aí do livro dos Espíritos, né, vai nos mostrar a importância da oração. Nós chegamos aqui nos 10 minutos finais, eu vou passar a palavra para o Wagner para ver se alguém quis perguntar alguma coisa. Ok. Tivemos sim uma pergunta do Haroldo Silva, que pergunta o seguinte: Oi, Cristina, tem pessoas que gostam de orar utilizando velas. Há problema nisso na visão espírita? Ok, né? Haroldo, saudades, viu? Bom falar com você. Nós trouxemos essa questão, né? Que é justamente aquela, precisa de efeito exterior, adoração exterior, qualquer coisa fora de nós. Então, uma vela é uma adoração exterior. É uma coisa que nós estamos usando fora de nós para buscar a Deus. Não há necessidade. Mas se a pessoa acende com sinceridade, não tem problema nenhum. Nenhum. Pode acender a vela dela, pode fazer a oração dela, que Deus vai ouvir sim, né? Agora, às vezes a gente aprende, por exemplo, através dos nossos amigos da Umbanda, que a pessoa que está acendendo aquela vela pode até não precisar dela, mas muitos espíritos que ainda estão apegados à forma de ser da vida material precisam daquele instrumento para se sentir lembrados, para se sentir tocados pela oração. Então, né, se for, por exemplo, uma pessoa muito apegada às práticas da Igreja Católica ou da igreja da religião umbandista, não é porque ela desencarnou que ela vai deixar de ser. E não, às vezes, para ele, aquela vela é importante, não tem problema nenhum, se é feito com sinceridade, ok? Mais alguma, Wagner? Não, até o momento foi só essa mesmo. Bom, então nós vamos seguir aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode interromper, tá bom? Okay. Então, olha só. Tem uma história que ela consta do livro Pontos e Contos do irmão X e Chico Xavier, e que chama A Súplica Final, a oração final. E olha que interessante. Diz que um crente fervoroso, convencido de que Jesus atendia tudo aquilo que a gente pedia, rogou a Jesus que desse para ele dinheiro. Ele queria ter dinheiro, porque tendo dinheiro, ele conseguiria ajudar muitas pessoas. E Jesus concedeu para ele o dinheiro. E aí ele descobriu que ele teve muita dificuldade com a aquisição de bens materiais. Então ele resolveu orar de novo. E aí ele pediu para Jesus autoridade. Ele falou: Jesus, eu estava errado. Não era o dinheiro que resolveu o problema. Eu preciso ter autoridade. E Jesus concedeu. E de repente ele se percebeu odiado pelas pessoas. Aí ele voltou a rezar para Jesus. E pediu a Jesus que desse dons maravilhosos para ele. Porque assim ele conseguiria estar mais perto de Jesus. E aí Jesus concedeu os dons maravilhosos. Em breve tempo ele se viu super cansado, exausto, sem dar conta daquele dom que ele tinha pedido. E aí ele voltou a rezar e pediu a Jesus a pobreza. E a pobreza o visitou. E daí a breve tempo ele estava envolvido em revolta. Por fim, ele fez uma verdadeira oração. Ele falou com Jesus o seguinte: Mestre amado, sei que me atendes e me abres a porta sempre que bato confiante, mas em verdade ignoro a essência dos meus próprios pedidos. Reconheço agora que o Senhor dispensa a riqueza, o poder, a glória de teus dons
conforme os méritos e as necessidades dos pedintes. Não dás escassez extrema àquele que ainda não sabe utilizá-la para o bem, e nem confia as tuas dádivas aos que não sabem transportá-las entre os homens ingratos e cruéis. Conheces a posição de cada um de nós e medes com sabedoria a extensão das nossas possibilidades. Não conferes o benefício das lágrimas ao coração endurecido. Como não deixa o cetro da direção por muito tempo nas mãos levianas ou inábeis. Não cedes a pobreza absoluta a quem não sabe aproveitar o sofrimento. Como não permites que a riqueza se demore na moradia dos insensatos. Emudece, Senhor, os pedidos da minha ignorância e não permita que eu te suplique situações que eu desconheço. Modifique a minha vontade para que os meus desejos concordem com os teus desígnios. Até hoje, tenho sido cego. Não me negues a misericórdia e faça com que eu veja. O mestre ouviu a rogativa desse discípulo e dessa vez ele não mandou ninguém para ajudar. Veio ele mesmo visitar o coração daquele discípulo. Às vezes nós pensamos que para conversar com Deus, nós precisamos saber falar palavras muito bonitas, fazer orações extensas e maravilhosas. Por isso eu gosto sempre de lembrar a historinha do Zé. O Zé era um homem muito pobrezinho, operário, que passava todos os dias na porta de uma igreja muito luxuosa e chegava na porta assim, olhava lá dentro e saía. E de tanto ele fazia aquilo, o sacerdote começou a ficar preocupado e começou a achar que ele estava querendo roubar alguma coisa. Então um dia o sacerdote chegou perto dele e falou: escuta, o que você vem fazer aqui todo dia que você para na porta, olha aqui para dentro e sai? Aí ele falou com o sacerdote: eu venho rezar. O sacerdote falou: mas rezar? Você para aqui, olha e sai? Ele falou: não, eu olho e falo: oi Deus, sou o Zé, vim te visitar. E aí um dia, esse Zé sofreu um acidente e foi recolhido a uma casa de misericórdia. E lá nesse hospital, na ala comum das outras pessoas, a ala do Zé era a ala mais animada. Todo mundo que entrava lá sarava rapidinho, melhorava, entrava triste e saía alegre, entrava revoltado e saía cheio de paz. Só o Zé que não saía. E o Zé estava sempre alegre. Aí um dia uma irmã de caridade chegou perto dele e falou assim: ô Zé, engraçado, todo mundo entra aqui e melhora, todo mundo te elogia, todos os médicos e enfermeiros gostam de você, e você está sempre alegre. Como você é alegre assim? E ele respondeu: ah, eu sou feliz por causa da visita que eu recebo todos os dias. E aí a irmã pergunta para ele: Zé, eu estou aqui todos os dias e até hoje ninguém veio te visitar. E ele responde: não, a senhora está enganada. Todos os dias de manhã ele aparece aqui no quarto e fala comigo: oi Zé, eu sou Jesus e vim te visitar. Então é uma história simples, singela, mas que mostra que nós não precisamos de muitas palavras, nem de saber falar difícil para conversar com Deus. É só falar do nosso coração. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos, que vocês possam buscar aí essa comunhão com Deus, sabendo que sim, Ele é Pai, e Ele ouve a sua prece, e Ele vai atender tudo aquilo que você precisa. Muito obrigada. Devolvo a palavra, Wagner. Ok. Nós que agradecemos, Cristina, pelo aprofundado estudo, realmente trazendo muitas mensagens, né, que nos sensibilizaram o coração. E antes de partir, então, para a finalização,
só dar 2 recadinhos rápidos, e todos 2 são relativos à nossa, o nosso Arraiá do Pote. O primeiro é o seguinte: não esqueçam de buscar o seu pote, né? O seu kit que foi encomendado. Então, os tarefeiros da fraternidade estarão lá, na fraternidade, aguardando vocês para entregar esses kits das 15 às 17. Então, só coisa deliciosa, canjica, pipoca, caldos, etc., não deixem de buscar, né? De 15 às 17 no sábado. E o segundo recado é a nossa live, né? Nós mandamos um recadinho para vocês hoje no Palestra Online, logo depois, então, da entrega dos kits. Às 18 horas, nós teremos aí a nossa live julina do Arraiá do Pote, né? E será das 18 às 19. O link será mandado através do Zap, do Palestra Online e de todos os grupos que a gente tem ligação aqui, né, pela fraternidade. Quem quiser repassar, pode repassar à vontade para os amigos, para os familiares, porque quanto mais gente assistindo, melhor, mais alegria. Vai ser realmente pura alegria, e vai ser alegria pura. Então, finalizando agora, nós vamos pedir agora o nosso irmão Mendes para fazer para nós a última canção, então, de harmonização, e, em seguida, que ele possa também fazer para nós a prece final. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Senhor Jesus, agradecemos pelos estudos dessa noite, irmão Miramês e toda a equipe de amigos do plano espiritual que nos dá sustentação, que nos facilita o entendimento das lições. Agradecemos a nossa irmã Cristina pelos ensinamentos que trouxe. Que Jesus possa nos envolver a todos com a sua paz, todos os lares aqui representados, que todas as águas possam ser fluidificadas e que a paz de Jesus, a paz do nosso querido Mestre, possa nos envolver a todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Assim seja. Obrigado, Mendes, pela harmoniosa canção final, pela prece final. E nós, então, nos despedimos, né, agradecendo a presença de todos e lembrando que estaremos agora novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Mas não esqueçam, no sábado, de pegar a sua encomenda dos seus potes, dos seus kits julinos, e às 18 horas, entrar lá para a nossa alegria total na live do Arraiá do Pote. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.